Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16, 17 e 18, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Repita comigo: arrebatados. Juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém, queridos? Queridos, já estamos vivendo a chamada 11ª hora. Sabemos muito bem que é os últimos minutos derradeiros da Igreja de Cristo no planeta Terra. Eu não preciso dizer sobre a apostasia que está generalizada na terra, muitos abandonando. Abaixe um pouquinho o fundo, por gentileza, só um pouco. Isso, está ótimo. Muitos estão abandonando a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, largando aquilo que é eterno por coisas passageiras. É bem verdade que o que estou abordando aqui é um tema chamado escatologia. Sabemos que a palavra escatologia é a junção de duas coisas: escato, que quer dizer últimas coisas, logia, estudo ou tratado. É o tratado das últimas coisas e dos últimos acontecimentos da Igreja de Cristo no planeta Terra. É bem verdade que os sinais estão aí. Todo mundo está vendo sinais de dia após dia acontecendo no nosso meio. Que a nossa vida não venha a ser pego de surpresa, que a nossa vida não venha a ser, aleluia, tirada dessa terra como um relâmpago, que a nossa vida não venha a ser como o que aconteceu no ano passado, em que aqueles jogadores saíam rumo à Bolívia e não sabia eles do que ia acontecer no meio do caminho. Que a nossa vida não venha a ser tomada por acaso, porque aqueles homens saíram rumo a uma festa. Todos nós sabemos do que aconteceu no acidente que houve do avião da Chapecoense. Nós sabemos do que aconteceu. Pessoas que estavam comemorando, se deliciando com as coisas dessa terra, pessoas que não sabiam o que ia acontecer com a vida deles. Eu me lembro do último vídeo que eu assisti, eles dentro do vestiário comemorando a vitória, já se importando com as coisas terrenas. Mal sabia eles que ia ser pego de surpresa e que aquele avião ia cair. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, é tomado por Deus de uma tal forma, Lucas, de uma maneira tão tremenda. Paulo, um dos grandes ícones do cristianismo, o homem que escreveu a metade do Novo Testamento, nós sabemos disso, o homem que não teve vergonha de levar o Evangelho no peito e que não teve por usurpação de levar sozinho, junto com alguns apóstolos que vieram com ele. Mas quando olhamos para a vida deste homem por nome de Paulo, depois da sua conversão, Paulo agora vai para o deserto, do deserto da Arábia, da qual aos Gálatas ele vem relatar, e lá eles recebem revelações fortes do Senhor, porque a Bíblia diz que ele foi para o deserto da Arábia somente para receber revelações da parte do Senhor. Paulo, ele não abria a tua boca aleatoriamente, ele só abria quando Jesus mandava. Você se lembra de que quando ele está ministrando a Santa Ceia, ele vai dizer: aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Então tudo que ele aprendeu de Jesus Cristo, ele foi ensinando para a tua igreja. Paulo, servo do
Senhor Jesus, um homem que criou, aleluia, que fundou 13 igrejas. Dentro das 13 igrejas, 4 doutrinas Paulo aqui ele cria. A primeira doutrina chamada Cristologia, em que ele dá ênfase ao ministério e base do Senhor Jesus Cristo. Na própria carta aos Gálatas, ele vai dizer que eu, aleluia, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é Cristologia. A segunda doutrina que Paulo emprega, que Paulo cria, é a doutrina embasada no Espírito Santo, a doutrina do Paracleto. Ele cria a doutrina a respeito, falando dos dons do Espírito Santo para a igreja de Gálatas mesmo. A terceira doutrina que Paulo emprega, que Paulo cria, sabemos que é a doutrina chamada angelologia, em que ele vai dar ênfase aos anjos do Senhor como espíritos ministradores de Cristo. Aleluia! Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a quarta doutrina criada por Paulo, fundada por ele, é a doutrina da escatologia, porque Paulo vai pregar para a primeira igreja que ele havia fundado, a igreja de Tessalônica. Na sua primeira viagem missionária, sabemos que lá em, aleluia, em Atos dos Apóstolos 16 ou 17, em que Paulo passa pelaquela cidade, ganha alguns irmãos para Jesus, dali é fundado a igreja de Jesus Cristo. Mas quando olhamos aqui para o texto bíblico, a Bíblia vai dizer que agora, se você, aqueles que são amantes da Bíblia Sagrada, que já leu as cartas da igreja de Tessalônica, vai saber que a igreja de Tessalônica não era uma igreja problemática, Ellen, como a igreja de Coríntio, acerca da imoralidade e de alguns pecados que aquela igreja cometia. A igreja de Tessalônica não era uma igreja que buscava as coisas da terra, como a igreja de Colossenses. A igreja de Tessalônica também não era uma igreja emotiva, avivada, como a igreja em Éfeso. A igreja de Tessalônica havia somente uma pergunta que não se calava entre os irmãos. Que pergunta é essa? A pergunta que eles faziam entre uns aos outros, talvez é a mesma pergunta que você já fez um dia. Que pergunta, Felipe? A pergunta que eles faziam era: quando nós morrer, para onde nós iremos? Para onde há de sermos levados? O que vai acontecer da vida após a morte? Geralmente a gente pensamos só nas coisas da terra e não pensamos nos dias de amanhã. Não pensamos que nós não somos seres eternos. A nossa alma é eterna, mas esse tabernáculo aqui, como Pedro disse, quando a pessoa morre, é deixar o tabernáculo. Então não pensamos no dia de amanhã, para onde iremos ou para onde nossas almas serão conduzidas. Eu acredito que quem tiver de bem com Deus, junto a Deus, mas quem tiver de mal com Ele, só Deus sabe para onde essa alma vai. Aleluia! Mas quando olhamos aqui para a igreja de Jesus Cristo, que Paulo prega, que Paulo funda e que próprio Senhor Jesus dá o crescimento, Paulo então vem trazendo Jonas a partir do capítulo 4 e do seu versículo 13. Paulo vai dizer dessa forma: irmãos, não sejais ignorantes acerca dos que dormem. A palavra ignorante, Mirelle, significa, aleluia, significa ausência de conhecimento. A igreja já estava recebendo instruções de Paulo a respeito da vida após a morte, mas irmãos, estava sendo ignorante, estava ignorando esta palavra. Então Paulo, de uma forma cautelosa, de uma forma muito eficaz, debaixo do poder do Espírito Santo, Paulo agora vai dizer para ela: não sejais ignorante acerca dos que dormem, como não tendes esperança. No versículo 15, Paulo vai dizer assim: porque nós, os que estamos vivos, não precederemos aos que dormem. Paulo está fazendo uma junção aqui. Nós não vamos ir para o arrebatamento, senão antes aqueles que já morreram. Então no versículo 6 ele quebra o tabu, dizendo dessa forma: porque o Senhor Deus, em algumas traduções já está assim, porque Deus dá da tua palavra de ordem. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 24, você vai observar
observar ali que Jesus falou: olha, naquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho do Homem, nem os anjos, mas somente a Deus. A palavra de ordem vem diretamente de Deus. A palavra de ordem vem diretamente do Pai. A palavra de ordem vem totalmente de Yahvé. É Ele que sabe a hora que o teu filho vai vir sobre a terra. Então Paulo aqui está dizendo: Deus, dada a tua palavra de ordem, descerá o mesmo Senhor. Felipe, que mesmo Senhor é esse? O mesmo Senhor que pregou a palavra do Senhor para Israel, o mesmo Senhor que João vai testificar dele dizendo: esse veio para os seus e os seus não o receberam. O mesmo Senhor é aquele que João testificou dizendo: ele veio do Pai. Aleluia. Aliás, João vai dizer assim: olha, ele veio e vimos a sua glória, aleluia, como a glória do unigênito do seio do Pai. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, esse mesmo Senhor que Paulo está dizendo é o mesmo Senhor que, quando está em Lucas 49 ou em Atos dos Apóstolos capítulo 1, ele está no monte chamado Monte das Oliveiras, e quando ele está subindo aos céus, os discípulos ficaram olhando para cima, e uma nuvem oculta Jesus, e eles continuam olhando, e eles não paravam. Foi preciso descer 2 anjos, e quando os 2 anjos descem agora, a Bíblia diz que os 2 anjos liberam a palavra dizendo: porque olhais para cima, varões galileus, esse mesmo Senhor que viste subir, há de descer sobre a terra. Levanta a mão para o céu, por favor. Se você acredita que ele vai voltar, levanta a tua mão, por gentileza. Aleluia. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, em que a Bíblia está endosando, está nos ensinando, Paulo está fazendo a junção de 3 coisas aqui, 3 tempos em uma hora só. Paulo está trazendo: Felipe, como é que podemos entender isso? É paradoxal, irmão. O arrebatamento é algo por fé, porque a mente humana não consegue captar a respeito do arrebatamento. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Paulo vai dizer: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. 3 coisas acontecerão no arrebatamento da igreja. Felipe, o que é alarido? Alarido é voz grande, ou seja, voz de grito. Jesus, ele vai dizer no livro do Evangelho no livro que João traz a respeito de Jesus, Evangelho de João, a respeito que ele está trazendo de Jesus, capítulo de número 5 e versículo de número 28, ele vai dizer: não vos maravilhais disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Senhor. Aleluia. Que voz é essa? Todos aqueles que morreram vão ouvir a voz do Senhor Jesus, vão ouvir a voz do Senhor Jesus. A segunda coisa, voz de arcanjo, que será para Israel. Mas a terceira coisa é a trombeta. A trombeta é para a igreja. Todos aqueles, Walter, que aceita Jesus, todos aqueles que recebem a chamada da salvação, todos aqueles que estão escritos no livro da vida, automaticamente o Espírito Santo coloca o diapasão no seu ouvido para o toque da trombeta daquele dia. Levante a mão para cima quem crê que tem esse negócio no teu ouvido, minha irmã. Aleluia. Ele está dizendo isso. Aí ele vai dizer dessa forma: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar, Estênio, com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra arrebatados, no verbo grego, no verbo arpazo, quer dizer tirar ou tomados com violência, tirados de um lugar para o outro. É eu pegar essa Bíblia e colocar na cadeira, eu tirei ela de um lugar para o outro. A palavra arrebatados no grego quer dizer tirados com violência, mas a palavra arrebatamento, se trazemos para o latim, ela significa raptare. Será, aleluia, um sequestro santo da igreja de Cristo no planeta Terra.
Mas que base você tem para isso, Felipe? Paulo vai dizer nas cartas de Tessalonicenses mesmo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Irmãos, que aquele dia não vos apanhe de surpresa, porque o Senhor virá como ladrão de noite. Aleluia! Ele vai sequestrar a tua igreja, ele vai levar a tua igreja para o céu. Chegará a hora, chegará o momento em que a igreja do Senhor vai provar o maior, aleluia, glórias ao Senhor dos exércitos, o maior evento que vai acontecer na história. Se você acredita nisso, dá glória para Jesus de Nazaré. Labrachúria daragaia. Aleluia. Aleluia. Quando olhamos para a palavra arrebatado, escute uma coisa que eu vou dizer e é muito séria. Paulo vai dizer esse negócio, aleluia, melhor aqui agora. O que ele vai dizer, Felipe? Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, Naldo. E quando ele dizer para a igreja de Corinto, aleluia, quando Paulo pregar para a igreja de Corinto, capítulo de número 15, versículo de número 51, Paulo vai dizer dessa forma, minha irmã: eis que vos digo um mistério. Olha que interessante. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Observe que Paulo começa quebrando um tabu aqui, porque Paulo vai dizer assim: eis que vos digo o mistério. A palavra mistério quer dizer segredo. Paulo aqui está contando um segredo de Deus para a igreja, aleluia. Ele está quebrando um segredo que Deus revelou ao teu coração. Então ele fala: na verdade, nem todos nós dormiremos. Paulo não está dizendo nem todos nós morreremos, mas Paulo está dizendo que dormiremos, aleluia. Primeira coisa que eu observo aqui, que Paulo acreditava de uma maneira extraordinária que Jesus viria naqueles dias para eles. Eu sou ousado a dizer aqui nessa noite que Paulo, quando olhava para os irmãos, em que ele chegava nas igrejas, Paulo era judeu, irmão, ele chegava nas igrejas e falava Shalom Adonai. Não era Shalom Adonai, aliás, antes dele cumprimentar isso, a igreja não dava paz do Senhor, a igreja de Cristo falava Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. A segunda coisa que eu vejo dentro desse texto, que Paulo está dizendo, nem todos nós dormiremos. Paulo estava acreditando que ele não ia entrar num paletó de madeira, ele seria arrebatados. Com esta palavra aqui, eu quero profetizar sobre a igreja do Turquesa e dizer: você não vai ser sepultada, minha irmã. O Senhor vai levar você, ele vai arrebatar a tua vida, porque esta geração é a geração do arrebatamento. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Levanta a mão para adorar, levante a mão para adorar, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Aqui eu quero pregar, aqui eu quero falar. Ele está dizendo: na verdade, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados, Mirela, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Irmão, observe que ele fala no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A palavra bi não tem sequência, aleluia, não tem, aleluia, coisa alguma, mas a palavra fechar, isso tem, porque a palavra fechar estar aqui na gramática antiga, mas na gramática atualizada quer dizer abrir e piscar de um olho. Não piscamos porque queremos, piscamos para a lubrificação da nossa retina, porque senão nós fica com o olho seco de coruja, aleluia. É por isso que nós piscamos. Segura aí para você dar glória. Segundo a ciência diz que um piscar de olhos tem cerca de 3 milésimos de um segundo. Se um piscar de olho tem cerca de 3 milésimos de um segundo, é no mínimo a velocidade do arrebatamento, Felipe. Por que será essa velocidade? Sabe por quê? Porque não vai dar tempo de Satanás amar coisa alguma contra a igreja do Senhor. Ele vai arrebatar e ponto final. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aleluia.
Mas eu tenho que entrar num negócio aqui, o arrebatamento, minha filha. Por que Jesus está dizendo que ele virá como ladrão? Sabe por quê? Porque está falando de uma vinda repentina. Está falando que será de repente. Quem é que sai da tua casa está esperando o ladrão vir assaltar você, minha irmã? Ninguém está esperando. Ele vem de repente, sequestra, assalta numa rapidez que quase que você não vê o rosto daquele que te assaltou. Eu já fui assaltado, estava pregando numa vigília. Depois que eu saí da vigília, um jovem veio, assaltou um celular que eu havia acabado de comprar e tinha ainda prestações, a primeira prestação ia pagar ainda. Levou o celular, eu nem vi a cara dele, eu nem vi o rosto dele. Foi de repente. A vinda do Senhor será assim. Quando está falando que ele virá como ladrão, está falando de uma vida repentina. Está falando de quando muitos vão estar com a cara cheia de cachaça durante o dia e à noite está pregando nas igrejas por aí. Está falando de uma vida de muitos que vão estar depois da igreja dentro de motéis por aí, se adulterando, fornicando, acabando com a tua vida no sexo, e depois vai pregar a palavra do Senhor, vão fazer aleluia. Está falando de uma mulher com uma profecia. Ai meu Deus do céu, aleluia, glória ao Senhor dos exércitos. Está falando de muitos que agora no momento aqui você parece ver que ele é santo, parece que olha como Nicodemos, todo mundo olhava, és mestre em Israel, mas só Jesus sabia que precisava nascer de novo. Aleluia. Estar assim, meu irmão, a vinda de Jesus para esse vai ser repentina, vai ser de repente. Felipe, então o que eu devo fazer? Te prepara agora, minha querida, te prepara agora, meu querido. Pega a vida de santidade quanto der para viver. É da séria candaraia. Está esquentando o negócio aqui, pastor. Ei, não adianta você querer vestir uma capa da hipocrisia e subir neste púlpito para enganar profeta velho que não tem como. Profeta sabe, profeta sabe. Ei, eu tenho uma palavra aqui. Deus, nessas últimas horas da igreja dele no planeta Terra, ele vai levantar profeta. Ele vai levantar profeta. Está na hora. Levanta a mão por gentileza. Está na hora, pastor. Não se escandaliza no que eu vou lhe dizer, mas eu vejo Deus tomando turquesa ainda nesse ano de 2018, arrancando capa, arrancando capa, arrancando capa, arrancando a decamando. Deus está dizendo que chega de bagunça na casa dele. Não vai ter, pastor. Não vai ter, não vai ter. Ele vai dar há uma espada neste lugar. Te prepara para ver o que Deus fará. Quem tem glória, 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 manda glória para ele. Quem faz aqui ainda é Jesus. Quem opera neste lugar ainda é Jesus. Quem ainda tem o poder sobre a tua igreja e sempre terá é Jesus. É Jesus. É Jesus. Então se tu vem nesta noite para ver ele, para dar glória para ele, para exaltar o nome, vai minha filha, adore o nome dele nesta cala. A vinda será repentina. A vinda de Jesus será de repente. Não tem como a pessoa se preparar. Mas eu tenho uma palavra aqui rapidamente. Existe algumas características da noiva de Jesus Cristo. Ei, Deus tem Israel como a sua esposa e Jesus a sua noiva. Aleluia. A igreja dele, nós somos noiva do Cordeiro. Nós estamos se preparando ainda para se encontrar para aquele grande casamento. Se você observar a luz da Bíblia, o que eu vou trazer aqui, até porque a Bíblia é interpretada de três formas: alegórica, simbólica, figurativa ou literária. Mas quando olhamos aqui pelo lado simbólico, aqui o capítulo 4, 16, 17 e 18 é um acontecimento, aleluia, de um casamento que acontecerá
igreja e com Jesus Cristo. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, para a igreja subir, minha filha, não pode subir de qualquer maneira. Jesus requer algumas características da tua igreja. Eu estou pregando aqui as características da noiva que vai subir para o céu. Aleluia. Jesus, aleluia, ele não vai vir brigar, aleluia, buscar, queridos, uma igreja meretriz. Ele não vai vir buscar, desculpa o meu palavreado, uma igreja prostituta. Paulo vai dizer isso, capítulo 3, aliás, capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 3. Eu tenho vos apresentado como a virgem pura a um só noivo, a saber, Jesus Cristo. A igreja de Cristo não pode estar impura. A igreja de Cristo tem que estar santa para se apresentar diante da presença dele. A segunda característica, Felipe, daquela igreja que vai subir, sabe qual é? Ela não pode estar de braço cruzado, minha irmã, porque estamos na semana de missões. A igreja de Cristo não pode estar de braço cruzado. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus que um será tomado e o outro será, aliás, estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. A igreja de Cristo não pode estar dos olhos fechados para o mundo. A igreja de Cristo não pode estar de braço cruzado e dizendo: deixa que o pau quebra aí fora, eu quero ficar aqui e ninguém tem nada a ver com isso. Não, querida, Jesus só vai levar a tua igreja quem está no campo. Quando fala de campo, fala de trabalho. A igreja tem que trabalhar, a igreja tem que estar no campo para evangelizar. Pega na mão da tua irmã, não pedi isso daqui ainda não, mas vou pedir. Pega na mão em nome de Jesus, sacode a mão dela, diga para ela, diga para ele o que você tem feito para Cristo, minha querida. O que você tem feito para Jesus. O que nós vivemos nos dias atuais em que a igreja de Jesus, observe uma coisa aqui, quando a igreja de Jesus, não vai dar nem para me terminar essa mensagem, porque mensagem de arrebatamento é no mínimo 4 horas de mensagem. Eu vou só dizer aqui de uma forma resumida. Jesus, ele agora está com os discípulos lá ainda na ascensão. Só que quando Jesus já está subindo, os discípulos perguntaram: Senhor, quando será o tempo que você vai restaurar Israel? Ele falou: olha, não, aleluia, vos compete saber os tempos e as estações que Deus determinou sobre o seu tempo, mas recebereis a virtude. A palavra virtude significa poder. A palavra poder no grego é dinâmimes ou dínamos, que quer dizer no latim dinamites. Ou seja, quando Jesus estava ali olhando, a palavra poder significa dinâmimes, que quer dizer poder para romper barreira. É por isso que a igreja primitiva, ninguém conseguia parar ela, ninguém conseguia travar aquela igreja. Tentaram de várias formas, mas a igreja chegou até os dias atuais, minhas irmãs. Por quê? Porque estava debaixo da palavra de Jesus. Mas o maior interessante não é isso, é que a igreja recebeu o poder de Deus, foi sacudida, aleluia, que nem esse congresso, esses dias tudo nós recebemos poder. Eu quero perguntar: para quê? Para que esse poder? O que você vai fazer com ele? Para que você vai usar? Na onde você vai usar? Para quem você vai usar? Aleluia. A igreja de Cristo estava como nada, recebeu a palavra, recebeu o poder, o Espírito Santo desceu, Atos 2, mas a igreja continuou em Jerusalém. Jesus lhe disse: olha, vocês vão receber poder, mas ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ela queria ficar em Jerusalém. Tem muita gente que é assim, recebe poder, se assenta nessa cadeira e quer ficar do jeito mesmo, só gosta de poder, mas não gosta de distribuir. Jesus não te chamou, noiva, Jesus não te chamou, noiva, para ficar assentada nesse banco, até porque aqui é um quartel, minha querida, em que crentes sobem aqui nesse púlpito para contar a guerra que aconteceu lá fora. Jesus está dizendo: te chamei como soldado, te chamei como soldado, eu quero ver você guerrear lá fora. Eu te dei poder para romper barreira, eu te dei poder para evangelizar, eu te dei poder para trazer
aqueles que estão lá, ei, levanta a mão para o céu que eu vou dizer, eu estou recebendo algo de Jesus aqui. Pega na mão do teu irmão e levanta a mão dele para o céu com você. O meu Deus está dizendo que vai sacudir esta igreja. Ele vai sacudir esta igreja. Este lugar vai ficar pequeno. Não estou falando do Turquesa, eu estou falando dos bairros circunvizinhos. Vão receber o poder de Deus antes que haja o arrebatamento. O Senhor está dizendo: eu pegarei o setor 14, eu pegarei o Belém, eu pegarei os irmãos do Jardim Turquesa, eu vou levar eles no sítio do Ré. Não vai se tornar sítio do Ré, vai se tornar sítio de Deus, porque vai acontecer vigília naquele lugar. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. O meu Deus está dizendo: o Jardim dos Reis vai ser sacudido pelo poder de Deus, meu irmão. Quem está no tráfico vai sair. Eu profetizo que ainda nesses dias vai passar, aleluia. Ao invés de acontecer pancadão, vai acontecer uma cruzada na madrugada. Jesus vai salvar milhões de almas. E Felipe, quem vai ser o pregador daquele dia? É você, é você, é você, é você, é você. Pega na tua irmã e fala: é você, minha querida. Está na hora de Deus levantar. Diga para ela: é você, é você, é você. Jesus conta com essa geração, minha querida. Jesus, ei, eu tenho uma palavra aqui. Eu tenho a cala sandaraiga. John Wesley sonhou uma coisa e eu vejo meu Deus realizando nesse dia. Felipe, qual era a oração de John Wesley? Ele falava assim: dei-me ciúmes, ó Deus, que não tema nada a não ser o pecado, que não quer outra coisa a não ser a Deus, e eu abalarei o mundo. Deus está precisando de pessoas com coragem, com coragem, com coragem. Levanta a mão, meu Deus do céu. Ai, adara séria, daragaia. Aleluia, aleluia. A igreja tem que estar no campo. Meu Deus. Alabandara séria. Se todos tivessem, aleluia, volta que estava no mundão e eu que também estava uns tempos atrás, eu sei como que é os negócios. Pessoas que andavam comigo lado a lado, vivia pregando comigo para cima e para baixo. Mas no momento que eu me afastei do evangelho e que eu me entreguei às vontades da carne, vivi numa vida dissoluta, de pancadão, uma vida de prostituição, uma vida de droga. Estava, aleluia, todo dia viciado por aí na cocaína, se acabando nas drogas. Eu olhava para alguns pancadões que eu via nesta região, enquanto, aleluia, estava vários jovens como eu, de 17, melhor dizendo, de pessoas de menos idade ainda. Eu via jovens de 11, de 12, de 13, 14, 15, 16, até pessoas daí para cima usando. Uma vez eu fui em um pancadão lá no Jardim São Jorge, e quando eu estava lá, uma certa feita atrás, eu vi uma mulher, uma jovem, com uma garrafa de lança-perfume de 2 litros, baforando aquele lança. Quantos eu vi morrer na minha frente, e eu não via um crente que estava pregando em cima do púlpito, fazendo e acontecendo nas igrejas, indo lá evangelizar. Por que, Felipe, você está dizendo isso? Porque infelizmente que nós vivenciamos, tem muitos que estão dentro da igreja brigando por posições de cargo, aleluia, querendo ser o primeiro a sentar nessa tribuna. Tem muitos que querem uma oportunidade para pregar no Vigilhão da Glória, ou em algum congresso, até mesmo na semana de glória, aleluia, na semana do Turquesa em Chama. Tem muita gente que quer aparecer nos cartazes por aí, mas eu não vejo esse lá na favela, eu não vejo esse em boca de tráfico, eu não vejo esses no lares, pelo menos visitando alguém. Quando chama ele para o lar, ele fala: olha, agora eu tenho um compromisso, não dá, mas quem sabe depois eu vou, irmã, vai lá, ora por mim, e apresenta a todos naquele lugar. Jesus não quer isso, minha querida. Jesus não está procurando alguém que se destaca, não. O único que tem que se destacar é ele, minha querida. Está na hora. Ai, Jesus.
Você já imaginou quantas mães estão sofrendo por aí? Uma coisa eu tenho a dizer: a professora Elia está ali, tem uns irmãos na minha retaguarda. Eu vou dizer algo forte aqui: o único poder, a única instituição que Deus plantou sobre essa terra é a tua igreja. Geraldo Alckmin já falou: eu vou fazer campanha para acabar com a Cracolândia, eu vou fazer campanha para acabar com o tráfico. Ninguém consegue acabar com isso, porque governo nenhum consegue. Por quê? Porque esse poder está na mão da igreja. É a igreja que tem esse poder, minha irmã. Aleluia. Eu nunca vi na vida, Mirelle, Jesus não chegar em ninguém, não pegar no cangote dizendo: vem comigo, e ele não vir, minha querida. Vem, porque quem está falando é ele que quebra coração. Ele está dizendo: a Cracolândia só vai acabar, o tráfico só vai acabar quando eu ver minha igreja de pé evangelizando, falando do meu amor. Está na hora de evangelizar. Eu já estou terminando, eu tenho 5 minutos aqui para concluir. O meu corpo está tremendo aqui. Levanta a tua mão, por gentileza. Eu estou recebendo, eu estou recebendo uma autoridade de Deus aqui. Eu estou recebendo uma tem pessoas aqui que o Espírito de Deus está me dizendo: filho, tem gente aqui que tem desejo de evangelizar, mas as circunstâncias do que está acontecendo não está deixando ele ir avante. Mas o meu Deus está dizendo que toda circunstância, toda barreira, toda cadeia, todo empecilho, ele quebra nessa noite em nome de Jesus. Ele está dizendo: eu te levantarei como um dos maiores ganhadores de alma neste Brasil. Se prepare, porque alguém vai ouvir falar de você. Se você acredita nisso, dá glória para ele bem alto. Aleluia. A igreja tem que estar no campo. Existem 3 características sobre a igreja que envolve sobre ela. Está lá no livro de Ruth. Nós sabemos que o livro de Ruth é um livro simbólico. Boaz representando a Jesus Cristo, Ruth é a igreja. Noemi agora diz que tem um primo por nome de Boaz, e a Bíblia diz que ela falou: olha, antes de você, aleluia, se deitar com ele, faça o seguinte: antes de você deitar os pés dele, faça o seguinte: primeiro lava-te, segundo veste-te, terceiro unge-te. As 3 características que tem que haver na noiva. A igreja tem que estar lavada. A Bíblia diz que só entrará na cidade aqueles que lavaram a tua vestidura no sangue do Cordeiro. Aleluia. Mas Felipe, eu tenho uma palavra aqui, minha querida. Felipe, como é que se lava as vestes no sangue do Cordeiro? É somente viver na vida de luz, é somente viver na luz. João vai explicar esse negócio dizendo: aquele que está na luz, como ele na luz está, então temos comunhões uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. A segunda característica tem que se vestir. Tem muita gente que está nu diante de Deus e está achando que está com roupas de núpcia por aí. Aleluia. As aparências enganam. Diga para tua irmã: as aparências enganam. Aleluia. As aparências enganam. Olha que Jesus vai dizer para a igreja de Laodiceia: olha, rica sou, ela disse, rica sou e não preciso de nada. Ele vai falar: olha, não sabe você que é pobre, que é nu e miserável. Aleluia. Ninguém tem poder de bater no peito, minha irmã. Jesus ainda fala mais ainda: olha, aconselho-te que compre corilho de mim para enxergares, compra ouro provado na fornalha para te enriqueceres. E outra coisa, aleluia, compra veste de mim para se vestir. Só Jesus pode vestir a vida do crente, minha irmã. Só Jesus. Que roupa é essa, Felipe? É roupa da santidade. É roupa da santidade. É roupa da santidade. É roupa da santidade. Eu não estou nem aí. Talvez vai ter gente que vai falar um monte para mim lá fora, mas eu não estou nem aí. Eu vou abrir minha boca. Ele está dizendo: ei, eu tenho uma palavra aqui. Jesus quer santidade da tua igreja.
Eu finalizo esse negócio aqui agora. A terceira coisa que tem que haver sobre a igreja, o que é, Felipe? É o azeite. Lava-te, veste-te, unge-te. Só se ungia com que, irmãos? Com óleo, azeite. Só se enchia a lamparina com que, irmãos? Azeite. Lucas 12:35, ali o contexto vai dizer sobre o servo vigilante, mas é a vinda do Senhor que está dizendo. Jesus está dizendo: olha, estejais tingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Felipe, como é que acende a candeia? Observa uma coisa, minha irmã, sobre a parábola da 10 virgens. É muito interessante esse negócio aqui. A Bíblia diz que havia 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. 5 levavam azeite na sua lamparina, 5 não levavam. A Bíblia diz que um dia todas elas, está escrito assim no texto, um dia todas elas tosquenejou e adormeceu. Felipe, até aquelas que estavam com azeite na lamparina adormeceu, minha irmã. Tem gente do mesmo jeito, recebe poder, recebe unção, recebe verdade, recebe palavra, recebe louvor, aleluia, recebe tudo dentro da igreja, mas anda dormindo, cochiando entre dois pensamentos. Aí a Bíblia diz assim: aí vem o esposo, ouve-se o clamor, todas elas se levantaram. Ei, no dia do arrebatamento não tem como a gente se preparar. No dia do arrebatamento a gente tem que estar preparado. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, teu Deus, teu Deus, teu Deus. No arrebatamento, minha irmã, a Bíblia diz que elas se levantaram, chegaram até as virgens que tinham azeite, falando: olha, dai-nos do vosso azeite. Ela falou: olha, não seja em casa que falte para nós, ide e comprai a os que vende. Olha a revelação aqui: ide e comprai a os que vende. Quem era o único fornecedor de azeite da igreja? É só o Espírito Santo, minha irmã. Só que a Bíblia vai dizer assim, que olha que revelação que eu recebo agora, que enquanto elas vai buscar azeite, o noivo veio. No dia do arrebatamento não tem como você dobrar o teu joelho e tentar pegar azeite, porque já vai ser tarde demais. Aleluia. O que Jesus está dizendo, Felipe, aproveita agora, busca azeite dele agora, enquanto tu está tendo oportunidade, minha querida. Dobra o seu joelho na tua casa e fala: Senhor, eu preciso de azeite, eu preciso de azeite, eu preciso de azeite. Naquele dia não vai dar tempo de se preparar, naquele dia vai haver um clamor, ele vai arrebatar quem tem azeite na lamparina, quem não tem azeite vai ficar. E eu vou dizer algo forte aqui para finalizar esta palavra. Existe 4 características do azeite para Israel. No dia de Israel, nos tempos da aleluia do bíblico, a história vai dizer que eles pegavam o azeite, porque o azeite é extraindo, aliás, da azeitona, do caroço da azeitona, aleluia. Naquele dia, para se fazer azeite, existia algum processo, minha irmã. Que processo é esse, Felipe? Eles pegavam o caroço da azeitona, milhares de caroço, colocava dentro de um buraco, e quando colocava dentro de um buraco, eles pegavam uma tora bem grande, e naquela tora havia 4 pedras, cada pedra era batida no seu tempo, e quando a primeira pedra era batida, o azeite que extraía daquele caroço de azeitona, daquela azeitona, ela levada para o templo. Para quê, Felipe? Para levar para o candelabro, para acender a lamparina da casa do Senhor. O azeite que vai ser derramado aqui para a igreja do arrebatamento é para acender a lamparina, porque enquanto eu estou pregando neste púlpito, o Senhor me mostra muita lamparina apagada, e o Senhor está dizendo: está na hora de eu acender a lamparina de alguém aqui, meu filho. Está na hora de eu acender a lamparina de alguém aqui, meu filho. Quem quer acender a lamparina, levante a mão, levante a mão. A segunda pedra é batida, e quando a segunda pedra é batida, o azeite que era extraído dali era para ungir reis, profeta e sacerdote. O Senhor está dizendo: o azeite que vai ser derramado aqui no Jardim Turquesa vai ser para levantar alguns deste lugar que precisa ser levantado, vai ser para ungir alguém aqui. Hoje o Senhor vai te ungir como profeta, minha filha.
Levante a mão, por favor, meu filho. O Senhor está dizendo, lembra de Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Ele estava querendo ser sacerdote. Deus falou, tu não vai ser sacerdote, tu vai ser profeta. Aí capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer que ouçam ou que deixem de ouvir, mas vão de saber que quem passou no turquesa foi profeta. Foi profeta, foi profeta, foi profeta, foi profeta. Aleluia, glória ao Senhor dos exércitos. A terceira pedra é batida. Diga para tua irmã, a terceira pedra é batida. O azeite que era extraído daquela pedra, daquela azeitona, daquele caroço, sabe o que servia, irmão? Servia para fazer comida. Deus está dizendo, chega de comer alimento estragado por aí. Ele tem um alimento para a tua vida do céu aqui, minha irmã. Aleluia. E o alimento de Deus não é para você comer hoje e amanhã você está fraco, não. O alimento de Deus que Deus deu para Elias e falou, ó Elias, come e bebe, porque tu vai caminhar muito nessa terra. A Bíblia diz que ele andou por 40 dias e 40 noites. Deus está dizendo que o alimento que Ele está te dando aqui é para tu caminhar, é para tu caminhar, é para tu caminhar, é para tu caminhar, e não é para parar. Aleluia. Se coloca de pé, por gentileza. Se coloca de pé, por gentileza. Com a permissão do Jonas. Hadarai nerga saio. A pedra é batida, a quarta pedra é batida. Aquele caroço de azeitona. E o azeite, a azeitona agora, pela quarta vez batida. Escuta aqui. A azeitona agora, ela está toda esmiuçada. Ela não serve para levar o tempo para acender o farinha. Ela não serve para ungir profetas, reis e sacerdotes. O azeite que está aí daquele caroço de azeitona, porque está todo esmiuçado, não tem como os irmãos tirar a mistura que estava ali. Ela não serve mais para fazer comida. Pedi para que ela serve. Ela servia somente para uma coisa, para fazer sabão. Para quê? Aleluia, a Bíblia diz sobre o fogo do olive e sobre o sabão do lavandeiro. O azeite aqui que está descendo é para quê, Felipe? É para purificar a igreja do turquesa. Levanta a mão por gentileza, por favor. Eu faço, aleluia, 2 convites nessa noite. Eu vou fazer 2 convites. Aleluia. O primeiro convite que eu vou fazer, eu tenho uma missão nesse ano. Eu falei, Senhor, no mínimo, Senhor Deus, nesse ano eu tenho uma missão de levar pelo menos 100 almas para o Senhor. Pelo menos isso. E eu quero cumprir isso. Quem nessa noite aqui quer aceitar Jesus ou reconciliar com Ele, corre aqui na frente. Aleluia, corre aqui na frente. Depois dessa palavra, quem nessa noite quer aceitar? A segunda coisa que eu faço, o segundo apelo que eu faço aqui, aleluia, é que todos venham aqui na frente, irmão. Quem puder, quem quiser também, aleluia, isso é voluntário, vem aqui na frente. Só aqueles que precisam de algo para mudar na tua vida. Eu não estou falando algo de bênção material, eu estou falando de espiritual. Só aqueles que querem ser lavados. Só aqueles que estão dizendo, Senhor, eu estou em falha para contigo e eu preciso do conserto urgente. Vem aqui na frente. Só quem precisa renovar a aliança, vem aqui. Eu não estou de brincadeira, eu estou aqui como profeta. Só aqueles que passou essa semana e falou, Senhor, eu falei porque eu falei palavrão. Eu falei, Senhor Deus, porque eu olhei para quem não devia olhar. Vem aqui na frente, não tenha vergonha, não. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Aleluia. O sabão do lavandeiro só pode lavar as vestes quando há reconhecimento que precisa de ser lavado. Meu Deus, é forte. Não precisa dizer, irmão, você vai dizer para Jesus, eu não quero saber o que você fez. Você está aqui no altar porque você precisa de um conserto para com Deus. Aleluia. Por que, menino, você está falando isso? Porque muitos estão no nosso meio com casos mal resolvidos ou nunca resolvidos. Hoje é a noite de você resolver. Vem aqui na frente.
Hoje à noite você resolveu vir aqui na frente. Andresa, se prepara lá no nosso meu Deus. Eu vou fazer algo aqui que eu nunca vi no texto. Eu não vi. Eu vou fazer isso porque o Espírito Santo está falando no meu coração agora. Só aqueles que podem dobrar os seus joelhos junto comigo e fazermos uma oração de humilhação perante a Deus. Eu estou sendo aqui profeta do Senhor para dizer, só aqueles que podem, eu vou ajoelhar junto com os irmãos, aleluia, de humilhação perante a Deus, porque o arrebatamento está vindo, meu irmão. E Jesus está dizendo, Ele não quer te pegar de surpresa, aleluia. Enquanto a minha esposa vai louvando, nós vamos orando ao Senhor, aleluia, e pedindo para Deus nos cobrir com o sangue dele e purificar as nossas vestes, aleluia, glória a Deus. Pode soltar o louvor aí para ele em nome de Jesus. Eu já vou começar a orar agora. Pai, estamos aqui na tua presença, ó Deus. Só o Senhor sonda o coração da tua igreja. Deus, nesta noite, Senhor, na proporção que nós oramos, humilhando para ti, Senhor, porque o Senhor é o único que pode louvar a tua igreja de todo pecado, meu Deus. Nessa noite, Deus, faça o meu sangue carmesim sobre os irmãos que estão sobre, aleluia, o início desse altar, Senhor. E aqueles que estão lá no fundo, que por vergonha não quis vir, Senhor. Nessa noite, Deus, alcança eles pela tua misericórdia. E assim como Salomão orando a Deus, e profeticamente, aleluia, e pelos pecados do teu povo, a Bíblia diz que ele se humilhou, Deus, assim como o profeta Joel que disse, perdoa-nos, ó Deus, humilharemos a ti, até que saia a nossa terra. Deus, a tua palavra nos diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, pra onde estás indo, os sinais já podes perceber.
Eu estou cheio de temor nessa noite. Mas o meu Deus está dizendo, ou para de pecar. Está dizendo para uma pessoa aqui, ou para de pecar. Ou Ele vai permitir você ser envergonhado. Ou vive uma vida direita, como Deus quer, não como tu queres. Ou Ele vai permitir que todo 14, todo Belém saiba quem você é. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que todos aqui, meus irmãos, venham sair daqui debaixo dessa palavra. É hora de nós vigiarmos, santificarmos e estar preparado para o arrebatamento. Amém, queridos?